domingo à tarde, eu estava no shopping com a família. Quando um dos meus amigos me mostrou no celular que estava tendo uma movimentação em frente ao Congresso. Quando a gente começou a ver as informações pela televisão, né? Aquela massa de pessoas se aproximando, você começa a sentir assim, um calafrio, né, um pânico, mas acreditando que eles não iam invadir. Quando foi repassado para a gente via central que havia rompido a linha da PM, um grande número de manifestantes, um alto número, né, uma quantidade, milhares. A partir daí a gente recuou as viaturas e quando a gente foi ver já tinham atravessado o gradil e já estavam entrando no nosso gramado. O que se seguiu foram cenas de barbárie e destruição. Imagens que provocaram medo, revolta e apreensão em quem acompanhava de longe. O sentimento inicial é de não acreditar, né? E de indignação, né? Porque é uma coisa, na minha opinião, que foi inacreditável. E ali eu fui lendo, dizia, meu Deus do céu, o que é isso? O que está acontecendo? O mundo está acabando dentro dos três poderes? Ué, né? Isso aí é uma covardia. Não estava muito distante aqui da Praça dos Três Poderes, então eu consegui ouvir os estampidos das bombas. Foi bem preocupante. A minha vontade era de vir correndo para cá, né? Claro que impossível acontecer isso, porque tinha muita gente e a polícia, né, estava fazendo o papel dela. Então, quando eu assisti, tiveram vários compartilhamentos de vídeos, né, que os manifestantes fizeram. Eu vi que uma pessoa estava dentro do museu, filmando as nossas artes, né, ao fundo. E aí eu falei, meu Deus, que não estraguem, né, o nosso bem, né, o bem do nosso patrimônio. Ficamos todos muito chocados, acompanhando, ninguém entendia o que estava acontecendo. Começou a me ligar gente chorando, perguntando o que estava acontecendo, se eu estava acompanhando, né, e aí, além do vento, aquela tristeza profunda. Você sente raiva, né? Você tem uma mistura de sentimentos, porque trabalhar num local de obras de arte e você vê aquilo vandalizado é como se como se fosse uma agressão pessoal. Eu cheguei umas 11h30 da noite, o Morales, que também estava de férias, chegou 00:30, o senador veneziano chegou 2h30 da manhã. Quando eu cheguei, eu fui ver o que tinha acontecido. E já tinham as pessoas presas, né, em grupos espalhadas, e muito vidro, e muita inundação, muito vidro, muita coisa derrubada. A gente não conseguia naquele primeiro momento ter noção como ficaria depois, né, assim, o que tinha, porque era muita coisa no chão. Momentos que impactaram quem estava perto e tentava defender patrimônio que é de todos nós. Com cerca de 20 policiais no início e um reforço de quase 60 agentes que chegaram em seguida, a Polícia Legislativa do Senado conseguiu impedir que o estrago fosse maior. Feche os escudos, baixe as viseiras! Gilvan Xavier, coordenador da Secretaria de Polícia do Senado, lembra as cenas daquele dia no Salão Azul. Eu falo que aqui foi mais ou menos como uma zona de guerra isso daqui. Era muito gás, pontalete, o pessoal tacando na gente, extintor. Bora, sai, galera, sai! E a gente com os escudos, a gente fez uma convocação, o pessoal começou a chegar na hora e a gente conseguiu se formar ainda com o maior número de policiais e conseguimos resistir o máximo aí para não quebrarem tanto o Senado Federal. A gente começou ali naquela altura mais ou menos da divisa, já estava tudo invadido para o lado da Câmara, no Senado ainda não. E aí a partir do momento que eles foram ganhando, avançando, quando iam chegando mais manifestantes, a gente foi recuando. E aí chegou num certo ponto onde tem acesso ao túnel do tempo, ao plenarinho, às comissões, ali foi nosso ponto final que a gente falou, não, daqui não passam, entendeu? Então ali a gente conseguiu se proteger, fazer uma linha bastante combativa e isso facilitou nossa ação. Qual que é o sentimento quando vê uma coisa dessa? Tomei como se fosse minha casa, né? Aqui o Senado é um ambiente que eu amo, né? Onde eu trabalho, eu e meus colegas, então a gente deu ali nossa vida, a gente deu o máximo justamente para evitar o máximo de quebradeira, né? E eu acho que o Senado dos 3 órgãos foi o que menos foi danificado, então isso daí mostrou nossa postura firme, combatente justamente para isso. Superar, reconstruir, restaurar.
Nos dias seguintes à invasão, essas foram as palavras de ordem por aqui. Saíram os vândalos, entraram as equipes de limpeza, engenheiros, vidraceiros, eletricistas, restauradores. Ao invés do time do ódio, uma turma movida pelo amor. Meu nome é José Carlos dos Santos, eu trabalho há 21 anos aqui. As pessoas aqui só chamam eu só de Seu Zé, conhecido como Seu Zé. Responsável pela limpeza do Salão Negro e Museu do Senado, Seu Zé fez parte do grupo que entrou em campo já na segunda-feira de manhã. O museu ele estava menos alagado de água, mas estava cheio de estilhaço de vidro, mas tinha bastante água também no museu. Agora no Salão Negro o negócio estava tenso. Era na média aí de uns 20 mil litros de água, mais ou menos. Eu faço uma base de cálculo assim, né? E vários estilhaços de vidro para tudo quanto era lado, né? Aí a gente, naquele momento, a gente não sabia nem por onde começar. Você ficou triste quando olhou? Vixe, aquilo me comoveu. Onde eu conversei com pessoas e as pessoas vinham lágrimas no olho, né? Pichações, dezenas de vidros e espelhos quebrados, carpetes estragados, equipamentos de segurança e móveis destruídos, 21 obras de arte e mobiliário danificados. Quando você vê aquelas obras tudo quebrado, você acha que perdeu a sua memória? Quando eu cheguei que vi as peças, toda vez que eu toco nelas, eu me emociono um pouquinho. Não gosto muito de ficar falando, quero terminar o mais rápido possível para acabar com essa tragédia que aconteceu. Todos que fizeram essa covardia, né, em cima das matérias-primas, que são antigas, centenárias, e isso aqui entristece. Porque não é que você, coisa material, não é. É a questão de você ter uma lembrança do passado para o presente. No dia seguinte, bem cedo, estava aqui para já eu mesmo, pessoalmente, comecei a fazer todo o levantamento já, e eu e a minha equipe toda, né? Fizemos todo o levantamento e começamos a entender realmente o que tinha acontecido. Naquele primeiro momento, eu não cheguei assim a sentir tristeza, eu chorei na terça-feira só. Mas eu só pensava assim, a gente tem que ser muito rápido para botar tudo de volta. A gente tem que ser muito rápido, a gente tem que ser muito rápido. Espelhos quebrados durante a invasão no Salão Azul foram substituídos. Foram trocadas também portas do plenário e a que separa o Senado da Câmara. No total, em todas as áreas do Senado, foram instalados mais de 270 metros quadrados de vidros. A recepção da presidência da Casa, bastante destruída, teve que passar por uma reforma. No Laboratório de Restauração e Conservação do Senado, o trabalho também não para. A equipe restaura obras de arte e mobiliários do século XIX que foram danificados. Um trabalho minucioso que leva tempo, mas cada peça que fica pronta é uma comemoração. Bom, pessoal, o quadro está pronto. O choque de ter visto e agora a emoção de estar entregando uma obra restaurada de volta, são duas coisas assim bem difícil até mesmo de explicar. O quadro Trigal na Serra, do artista plástico Guido Mondim, voltou a enfeitar a parede da recepção da presidência do Senado. Obrigado, eu agradeço muito. E é importante dizer que acabou que esse acontecimento fez com que nós chamássemos atenção ao que essa tela representa. Primeiro, a demonstração da nossa capacidade de recuperação. Isso é um gesto simbólico, um ato simbólico, de que essa tela que foi vilipendiada, foi danificada, vandalizada, está recuperada. Como recuperados estarão os outros espaços do Senado Federal na sua plenitude muito brevemente. E com isso é um símbolo de que a democracia está de pé e que nós somos capazes de restabelecer a democracia em relação àqueles que em algum momento quiseram tomá-la de assalto.
Também já foram restaurados os puxadores da porta do gabinete da presidência e algumas peças do mobiliário. Eu fico feliz com a quantidade de peças que a gente conseguiu entregar, né? Apesar de serem poucas, mas para mim são significativas. Cada peça que é colocada, ela traz um sentimento muito positivo, sabe? Uma alegria interna, assim, estou devolvendo o que tiraram do lugar. Algumas peças atingidas durante a invasão ainda estão no museu, como o quadro que retrata a assinatura da primeira Constituição Republicana, de Gustavo Astoy. Tentaram derrubar esse quadro, não conseguiram, mas a tela ficou afastada da moldura e a tela ficou laceada. Então, se a gente apertar aqui o quadro, a gente vai ver que a tela vai balançar, né? A gente vai precisar mandar reentelar esse quadro nessa dimensão enorme que ele é. O painel vermelho de Atos Bulcão. Bem ali em cima, lá, você consegue ver tiros de bola de gude. Aqui também, né? Aqui também tem tiros de bola de gude, vários arranhões de estilhaços de vidro. Esse painel, nós iremos restaurá-lo em conjunto com os restauradores da Secretaria de Cultura do Distrito Federal e com os restauradores do Laboratório da Câmara dos Deputados. E a tapeçaria de Burle Marx. Foram 21 centímetros de rasgo. Esse tapete é uma obra avaliada pelo Instituto Burle Marx em torno de 4 milhões de reais. Esse tapete foi muito molhado, muito encharcado de água, tinha um cheiro horrível quando a gente o encontrou. Pó químico de extintor de incêndio. Vai ser um grande desafio para os restauradores que irão fazer esse trabalho. O Senado Federal não tem restaurador especialista em têxtil. Nós também vamos precisar enviar essa obra para um ateliê em São Paulo para ser restaurado. Na Câmara, a invasão do dia 8 de janeiro deixou 64 obras e objetos de arte parcial ou totalmente danificados. A equipe de restauradores literalmente junta os cacos de presentes protocolares recebidos de autoridades estrangeiras que ficaram totalmente destruídos. Esse aqui é um ovo de avestruz, por exemplo. Uma parte dessas peças, inclusive, foram encontradas pelo pessoal do Senado uns 3 dias depois. Essas peças aqui, a gente achou pedaço delas. Assim que a gente chegou ao local, a gente começou a procurar com a lanterna e achamos pedaços desse vaso, por exemplo. É um vaso da Hungria, né, que foi dado de presente protocolar. Esse é um vaso chinês. Aquele também é um vaso chinês. Esses pedaços, eles foram encontrados, inclusive, na porta do plenário do Senado. A gente está decidindo se vai fazer um restauro mais completo ou se vai fazer o que a gente chama de restauro arqueológico, que é deixar na peça as marcas desse evento. A bailarina de Vitor Brecheret, quebrada pelos vândalos, já foi restaurada e voltou para o lugar de exposição. 2 obras de Atos Bulcão instaladas no Salão Verde foram atingidas. O mural escultórico já está sendo restaurado e o painel Ventania ainda aguarda o início do reparo. Aquelas grades que ficam lá em cima, eles jogaram e quando aquelas grades desceram machucando a azulejaria, arranhando, em alguns locais com algumas rupturas, né? Apesar da equipe ser muito boa e a equipe ser muito competente, a gente precisa de tempo. Restauro não se faz com pressa, restauro se faz com técnica. Então a gente precisa de tempo para devolver a obra na sua concepção, né, estética ao local de origem, da melhor forma possível. Se faz com técnica e com amor também, né? Isso sempre. Para trabalhar bem a gente precisa de conhecimento e de paixão, né? A gente está devolvendo o objeto ao seu estado original de historicidade e de significância, que isso tudo aqui é a história do Parlamento Brasileiro. Então a gente está devolvendo isso para casa.
e para a sociedade. Mas quem viu de perto a depredação e ama a história de cada uma dessas peças, como o seu Zé, já vê o museu com um olhar diferente. Para quem olhou e viu, fala assim, nossa, aqui é outra vista agora, né? Agora a gente já pode até falar um pouquinho sobre a história até do museu também, né? Que nem, por exemplo, esse vitral, a artista que fez esse vitral, chama Mariane Peretti, ela já é falecida, aos 94 anos que ela é falecida. E quando eu falo desse vitral, porque toda obra tem um significado da história do artista, né? E o que fala sobre essa obra, fala que é o Lagos e os Peixes, que é o busto de Marechal Deodoro da Fonseca, que é esse que está exposto ao centro daquele quadro grande. Aqui a gente tem a galeria, que é a galeria dos presidentes do Senado no Império, né? Onde tem a história também desse tempo, que era o tempo do Império, que aqui tem as urnas de prata, que naqueles tempos lá eles postavam as votações. Uma das características mais assim, preciosa desse artista, é que ele sempre acostuma fazer as características da face sempre igual, né? Estamos aqui preparados para nós passar o que nós puder de informação e para as pessoas saírem felizes, né? Os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro deixaram um rastro de destruição que só no Senado deve custar cerca de 3 milhões de reais. Mas a invasão às sedes dos três poderes, ao coração da República, foi, acima de tudo, um ataque à democracia. Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional. O sentimento, como acredito, tenha sido o sentimento de todas as pessoas com um mínimo de consciência, de civilidade tiveram, né? Foi de primeiro momento de choque e de vergonha, porque eu, pelo menos, me senti profundamente envergonhado por esse tipo de ato ter acontecido no meu país, esse tipo de ato de falta de civilidade, de ignorância, de uma dimensão nunca vista na nossa República, né? Então, realmente, de agressão à cultura. Eles pegaram a Praça dos Três Poderes, que é o símbolo da democracia brasileira, né? E arrebentaram com tudo que estava em volta. Eles fizeram um bom estrago, né? Mas eles não nos pararam e nem nos pararão. A resposta das instituições foi rápida, não só para restaurar os danos físicos, mas na direção de punir os responsáveis. Centenas de pessoas que participaram dos atos de vandalismo e financiadores continuam sendo identificados e presos. Na abertura do ano legislativo, cerca de um mês após as invasões, a mensagem dos presidentes da República, do STF e das duas casas do Congresso Nacional foi clara. Juntos, os três poderes da República jamais permitirão que qualquer aventura autoritária vingue em nosso país. Não permitirão que se trilhe no Brasil qualquer caminho que não seja o da democracia e o da Constituição. A manutenção sem solução de continuidade dos trabalhos institucionais a despeito da agressão desprezível de 8 de janeiro, paralelamente às ações destinadas a reparar os danos causados ao patrimônio público e a promover a responsabilização de seus agentes, é a resposta fundamental que se impunha, sem qualquer hesitação, aos atos de violência contra as instituições democráticas. E esta resposta está sendo dada. E que todos juntos, sem qualquer exceção, em união nacional e convívio harmonioso dos poderes, resguardada a independência de cada um
nos limites das respectivas atribuições, prossigamos firmes no contínuo aperfeiçoamento de nossa democracia constitucional e no fortalecimento das instituições brasileiras, confiantes em sua maturidade e resiliência, a melhor salvaguarda contra aventuras antidemocráticas. O dano ao patrimônio material e imaterial da nação foi imensurável, mas o fato de estarmos aqui reunidos neste plenário, menos de um mês após os ataques, num ambiente de plena normalidade democrática, mostra a força das nossas instituições. As agressões covardes à democracia explicitaram o fato de que o Poder Legislativo não se confunde com o prédio onde ele funciona. O Parlamento são os senhores e as senhoras reunidos, escolhidos pela vontade do povo brasileiro, consagrado nas urnas. Essa data sombria em que a nossa sede, juntamente com a dos outros dois poderes da República, foram alvos das mais covardes invasões e do mais ignóbil depredação, sinaliza também que nós, chefes de poderes, devemos dirigir a sociedade para o caminho do respeito às divergências. Conforta-nos, todavia, a certeza de que as instituições brasileiras não se eximirão de investigar e punir exemplarmente todos os criminosos envolvidos, direta ou indiretamente, naquela barbaridade. Reitero o que disse no 1º dia de janeiro deste ano: deixemos para o passado tudo que nos separa, tudo que nos divide, olhemos para o futuro como uma nova oportunidade, um recomeço. Façamos diferente, façamos mais, façamos melhor. O Senado enviou ao Ministério Público Federal representações contra 39 pessoas identificadas e presas pela Polícia Legislativa no dia da invasão. As representações foram aceitas e encaminhadas ao STF. Novas representações deverão ser encaminhadas. A Advocacia Geral da Casa deverá entrar também com ações de reparação dos danos ao patrimônio. A estimativa inicial é de que serão gastos cerca de 3 milhões de reais para recuperar tudo que foi destruído. É uma busca de justiça, sem ódio, sem raiva, mas que se busque uma justiça penal e também a reparação dos danos. Eu acho que a principal expectativa é que não permaneça na sociedade a ideia de que é razoável o que aconteceu. Um ato de violência desses, é preciso que seja visto com uma certa pausa. A pessoa que pensa em fazer isso, pare e decida que não vale a pena fazer. Depois da invasão, a rotina de segurança no prédio do Senado também passa por mudanças, como a passagem obrigatória por detectores de metais para ter acesso ao prédio. Essa é uma das alternativas, um dos meios, né, que o Senado já colocou em prática, e vamos esperar que futuramente virão outras. Alguns estudos ainda estão sendo feitos, né, estão sendo levantados, estamos vendo expertise em outras forças policiais justamente para trazer para o Senado. Está sendo elaborado um relatório, está em andamento, né, e aí a gente vai tomar todas as medidas possíveis para que não aconteça mais o que aconteceu. Então, eu acho que o que ficou para a gente foi uma violência que a gente sofreu, né? Acho que quando uma pessoa que sofre violência, que vê o seu corpo violado, eu acho que a gente viu o nosso corpo institucional violado, né? Então, assim, por mais que aparentemente a gente já não perceba as coisas, né, ainda a dor da violência, a gente ainda sofre. O que se fez ali foi uma violência contra a democracia, mas que as instituições são fortes e elas resistem, né? Eu acho que simbolicamente a gente ter recuperado fisicamente tão rápido é também uma resposta a isso.